Amém. Diga obrigado, Jesus. Aleluia. Queria convidar o apóstolo Jonas para estar tomando aqui. Queria pedir ao pastor Alex que viesse levantar mais uma palavra de oração e estivesse apresentando o apóstolo, as nossas vidas, nesse momento, para que e assim possamos ouvir o que Deus tem colocado ao coração do apóstolo. Bom dia, igreja. Amém. Estenda sua mão para cá. Estenda sua mão para a vida do apóstolo aqui. Abençoa a vida dele. Libera palavras aí. Abençoa ele, abençoa a família dele. Ele deixou a sua casa para estar servindo o reino. Amém. A esposa dele, a família, o ministério. Ele não se apegou, ele deixou para servir, para contribuir no reino. Então abençoa ele aqui. Pai, nós abençoamos o teu servo, Deus. Senhor, neste dia, Senhor, tão especial, nós cremos que o Senhor já preparou algo para este lugar, para as pessoas que estão aqui, para cada família representada através de um homem, de uma mulher aqui, Senhor. E nós cremos, Senhor, que neste coração existe através da vida deste homem, existe um encargo aqui, Senhor. E a nossa oração nesta manhã é para que o Senhor conceda a ele a graça, para que todas as revelações, todas as palavras que o Senhor colocou no espírito dele, possam ser liberadas neste lugar. E que através da vida dele, ele possa ativar, Senhor, ministérios, homens, mulheres. Que ele possa, Senhor, que tu possa usar ele nesta manhã, de uma maneira forte, de uma maneira profunda, de uma maneira tremenda, Senhor. De uma forma que só tu podes fazer. E da forma como tu escolheste fazer, usando os homens. Então nesta manhã nós abençoamos a vida do apóstolo Jonas. E oramos para que o Senhor use ele aqui, Senhor, sem medida, mas segundo a medida que foi liberado para este lugar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, pastor Alex. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido. Amém. Amém. Podem sentar, amados. Para mim é uma alegria estar com os irmãos aqui. Glória a Deus. Eu estou feliz de estar com os irmãos aqui. Para mim é uma grande alegria. E viver esses dias tem sido assim muito especial para mim. Tem sido realmente algo que eu poderia dizer a vocês assim, como um presente de Deus. Amém? Essa igreja é linda, seu pastor é lindo, a família do seu pastor é linda, e o Senhor está com vocês. Eu sei que grandes são as bênçãos do Senhor em sua direção. Por isso, eu digo aos amados que preservem tudo aquilo que Deus quer fazer nessa igreja. Amém? Irmã, traz um livro para mim, por favor. Alguém aqui já leu alguma coisa do livro Paternidade Espiritual? Glória a Deus. Esse livro, irmãos, tem causado um impacto muito grande na vida das famílias e na vida das pessoas que... Obrigado, meu filho. Vem cá, irmã. Essa irmã aqui, ela é ovelha do pastor Roque, da pastora Ana, mas ela é meu chaveirinho, ela anda aqui, ó, colada comigo. Depois passa lá e vê as camisas lindas que ela tem, viu? É muito lindo mesmo. Você, quando anda com uma camisa dessa, você anda testemunhando do nome de Jesus. É muito importante isso, irmãos. Às vezes a gente passa desapercebido, mas essa menina é uma missionária. Com o material que ela veste você, ela está pregando o evangelho. Deus te abençoe, filha. E a mulher de Deus, viu? Testemunho dos pastores dela.
Chaveirinho. Glória a Deus. Aqui, irmãos, tem 30 anos de experiência ministerial. Viu, pastor José? 30 anos de experiência ministerial. Aqui tem as minhas alegrias, tem as minhas dores, tem as minhas fraquezas. E eu escrevi esse livro para que você, como líder, seja desatado. Que você acerte onde você está acertando ainda mais. Que você não erre onde um dia você errou, ou onde um dia eu errei. Que você possa, eu vejo o Alex, né? Tem quantos anos, Alex? 38, é um garoto, é um guri, é um piá, como se diz aqui no sul, né? Então, tem tudo para acertar lendo esse material. Então, o pastor de vocês é um menino, o cara tem 42 anos, um garotão, fofo. Então eu ainda tenho aí uns 40, eu tenho 35 livros ainda. Eu não quero levar esse livro para Natal não, isso tem que ficar aqui. Vocês têm que levar, leva esse livro para a tua casa. Para você me ter na sua casa. Você gostou da unção? Então leva a unção para a tua casa. Ah, pastor, não tenho dinheiro, pega emprestado aí. Mais difícil vai ser você buscar em Natal depois. Pode ter certeza. Você vai pagar R$1.400 de uma passagem. Ainda vou pensar se te hospedo. E falar em hospedagem, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou morar no sul. Glória a Deus. Olha, agora complicou. Rockiano. Eu não escutei isso lá não, viu? Eu não escutei isso lá não. Nem no 01, nem no 02. O Gessé é o 03. Eu estou 10 dias aqui no sul. Não chegou uma conta de água para mim. Não chegou a conta de luz. Não estou pagando café da manhã. Não estou pagando almoço. Nem estou pagando janta. E ainda eu vou nas igrejas. O povo me dá oferta. Eu vim morar aqui, rapaz. Que lugar tremendo. Eu vou chegar lá e falar com a minha esposa: amor, junta os meninos tudo aí, junta todo mundo, cachorro, gato, papagaio, vamos pro sul, que lá é bom, lá ninguém paga conta não. É por isso que está todo mundo rindo aí, ó, feliz. Amém, amados? Glória a Deus. Quero pedir a você agora algo. Com autorização do seu pastor, tu me autoriza? Mas confia. Nós vamos ficar de pé agora e vamos orar pelo presidente da República. Vamos orar pelo nosso presidente. Eu não estou falando de política aqui, eu estou orando por uma autoridade. Amém? E do mesmo jeito que um dia eu orei pelo Fernando Henrique Cardoso, que eu orei pelo Lula, que eu orei pela Dilma, eu quero orar pelo Jair Bolsonaro. Só que eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei qual foi o pastor aqui que disse que gosta de história. Eu sou um autodidata em história. O Brasil nunca teve um presidente como esse. Nunca teve. Nunca teve. E o Brasil era órfão de integridade. Porque todos os nossos políticos eram envolvidos com bandidagem. E a gente ficava na orfandade da integridade. Não escute esses meios de comunicação falam. Porque esses meios de comunicação estão perdendo dinheiro e eles estão fazendo de tudo para destruir o que está estabelecido. Eu quero só dar um exemplo à igreja do porquê que a gente tem que sustentar o presidente em oração. Porque sustentando o presidente em oração, nós sustentamos uma irmã nossa, a pastora Damares. Essa mulher pregou na minha igreja 2 vezes. Sentei na mesa com ela para jantar mais de uma vez, para almoçar. E é uma mulher extremamente íntegra,
uma mulher de Deus, uma mulher séria com Deus, uma mulher de oração, uma mulher que luta pelo órfão e pela viúva. Sempre a vida dela foi isso. Eu não a conheci Damares, ministra, eu conheci Damares, alguém que era pastora, que tinha uma história de sofrimento e de dor. E essa mulher dá testemunho todo dia da integridade do meu presidente. Eu não preciso de que ninguém diga mais nada. Então não estou aqui falando de política, mas nós como igreja do Senhor, irmãos, estivemos debaixo de grande ameaça no Brasil. E Deus levantou um Ciro. Deus levantou um Ciro. Erga suas mãos aos céus. Levante o seu clamor a favor de Jair Bolsonaro e da sua esposa Michele, que é a nossa irmã em Cristo. Pai bendito, desde o sul do Brasil, nós levantamos uma intercessão, Senhor Deus, a favor do nosso presidente. Levantamos uma intercessão, Senhor Deus, a favor de sua família, a favor do governo do Brasil. Meu Pai amado, desde o sul do Brasil até o extremo norte, Senhor Deus, desde ali, Senhor Deus, o ponto mais extremo da Paraíba até o Acre, Senhor Deus, nós temos a menção de uma cruz, ó Deus, e que a cruz de Cristo esteja sobre o Brasil, protegendo a nossa nação. Pai amado, sê com a economia da nação. Pai amado, expõe, Senhor Deus, a mentira, expõe, Senhor Deus, o engano, expõe, Senhor Deus, tudo aquilo que tem se levantado para destruir a nação, porque, Senhor Deus, sabemos que não é contra Bolsonaro que eles lutam, sabemos que não é contra um partido, sabemos que é um desejo de escravizar o povo no pecado, na homossexualidade, na bruxaria, na feitiçaria, no álcool, nas drogas, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Senhor Deus, que o Senhor venha com providência, Pai amado, blindando, guardando e protegendo o governo do Brasil, Pai. Senhor Deus, que essas coisas que a gente tem visto nos outros países, Senhor Deus, as convulsões sociais, as intrigas, Senhor Deus, o fogo na rua, que a gente não veja isso no Brasil, mas que o Brasil seja tomado como um país, ó Deus, de paz, um país de prosperidade, como diz tua palavra, para que possamos pregar o Evangelho sem impedimento. Em nome de Jesus, Pai, colocamos essa intercessão diante de ti, meu Deus, como filhos teus, pedimos, Senhor Deus, tem misericórdia do rei, tem misericórdia dos seus ministros, Pai, tem misericórdia da nossa nação e nos guia em paz, em nome de Jesus, amém. Dê um forte aplauso ao Senhor, diga glória a Deus. Poder sentar. Quando eu vi essa bandeira aqui, o Espírito foi ativado dentro de mim. O Espírito foi ativado dentro de mim. Glória a Deus. Aleluia. Alguns pontos. Alguns pontos da nossa vida cristã são muito pouco tocados, e com isso nós temos grande prejuízo. Eu quero falar algo hoje aos irmãos. A gente vai aqui fazer um estudo. Eu vou ler aqui o meu livro. Eu estou falando para líderes, amém, pastor? Eu quero tocar aqui em algo muito sério, mas muito sério mesmo. Eu sei que vocês são uma igreja acolhedora. Essa igreja ainda está formando a sua identidade, porque são muitos irmãos que vieram de outras comunidades, mas que, diga assim, para a glória de Deus, acharam nessa igreja um lugar de refúgio. Olhe para o seu irmão e diga assim: essa igreja
é um lugar de refúgio. Deus disse a Moisés: estabelece as cidades refúgio. Pastor, depois estuda esse tema, eu não vou falar dele, mas Deus disse a Moisés, viu, pastora? Nome da pastora? Teresa. Nome de imperatriz. É o rei. Deus disse: estabelece as cidades refúgio. Aquele lugar onde alguém que está perseguido de morte, que está cansado, que está debaixo de opressão, pode escorrer e socorrer. Então, pastor Gessé, recebe esse remo, isso aqui é uma cidade de refúgio. Naturalmente você vai ter que ter muito cuidado sobre quem você recebe, porque existia requisitos para receber numa cidade de refúgio. E essa igreja é uma igreja que está estabelecendo a sua identidade. E Deus colocou no meu coração essa palavra hoje. E eu estava orando, eu disse: Senhor, tem tanta coisa para ministrar, mas o que é que o Senhor tem? E Deus faz um negócio comigo, irmão, que o pastor Gessé disse assim: é bênção. Eu disse: é bênção para tu. Deus me deixa na aflição até no último segundo. Aí não, depois que o pastor orou por mim, aí a palavra veio. Ou veio a direção da palavra, né? Eu quero falar algo hoje aqui muito sério, que diz respeito a cada um de vocês. E a responsabilidade não é só do pastor Gessé, nem da pastora Teresa, é de cada um de vocês aqui, eu diria até de cada um de nós. Amém? O que eu vou ministrar hoje aqui vai estragar a música de muita gente, e vai estragar o discurso de muito pastor, mas não tem problema não, se alinha, tá bom? Eu vou dizer para vocês hoje aqui que a igreja não é noiva, a igreja é esposa. E aqui durante o estudo vocês vão entender isso. Agora, antes de ministrar, eu quero pedir algo a vocês. Amém, queridos? Qual o pedido que eu quero fazer a vocês? Primeiro, me escute até o fim, não precisa levantar e ir embora, porque os católicos, às vezes, o pessoal fala do santo católico, a pessoa levanta e vai embora, né? Mas quando a gente fala de alguns santos da igreja evangélica, a pessoa levanta e vai embora. Então, não fica até o fim. Agora, preste atenção nisso. Sempre vão chegar pessoas nesse púlpito e vão cantar e vão falar de que a igreja é a noiva. Quem sabe eu mesmo um dia chego aqui e solte a noiva, porque está na cultura, está no sangue. Só que eu quero trazer um entendimento diferente para vocês hoje, e que vocês vão ver o quanto é importante esse entendimento. Para vocês que são líderes de uma igreja que praticamente está começando, é uma igreja nova, e cada um precisa assumir a responsabilidade pelo que Deus colocou na sua mão. Amém, queridos? Quem discipula, é o tema dessa palavra, cuida da esposa de Cristo. Repita comigo: quem discipula, cuida da esposa de Cristo. Meu sogro é um homem alto, elegante, muito determinado naquilo que faz. A minha sogra, uma carioca, de olhos azuis e de pequena estatura, mas de grande firmeza em suas convicções. Em meados do ano de 1989, eles saíram de casa para comprar o vestido de casamento da filha, minha esposa, Ana Mara. Foram à melhor loja da cidade. Sem dúvida, teria de ser alguém com o temperamento, determinação e fé que somente eles, meu sogro e minha sogra, têm, porque era muito caro para fazer aquilo que eles fizeram. Ao chegar à loja, muitos vestidos estavam expostos. Havia também
a possibilidade de alugar, o que permitiria um preço muito mais em conta. Mas o pastor Jones Bidarte Lopes, que é o meu sogro, ao ver que a sua filha se apaixonou por um lindo vestido que estava na vitrine principal, foi logo se antecipando para comprá-lo. Todos ficaram assustados, porque o preço era altíssimo e estava muito acima da capacidade da família. Nesse momento, aquele pai, com os olhos cheios de lágrimas, diz algo que nunca vou esquecer: é a primeira filha que caso, ela merece o melhor. Amém? Daí para frente foi fácil. Ele vendeu o único carro que tinha, comprou o vestido, acabou. Mais tarde, após o casamento, mesmo usando carona, táxi, ônibus para se locomover, não havia no seu semblante sinais de arrependimento, mas sim um regozijo constante por ter feito o melhor que estava em suas possibilidades para apresentar a sua filha linda no altar. Essa história até hoje me impacta e impactou muita gente na época. Que loucura vender um carro para comprar um vestido. Mas foi o que ele fez. Pastor Roque está querendo vender um carro. Quem quiser comprar um carro bom, Pastor Roque, viu? Primeiro, top de linha, R$11.500. Vamos pensar que o carro fosse igual ao do Pastor Roque. R$11.500 o vestido. Ah, o povo da igreja, pastor, que loucura. Mas ele estava tão feliz, porque ele estava casando a filha. Amém? Diga comigo, a igreja é esposa e não noiva. A figura do casamento é usada em toda a Bíblia para definir a relação de Deus com os homens. No Antigo Testamento, Deus sempre aparece como esposo, que muitas vezes é traído por Israel, uma esposa infiel. Isso se referindo à idolatria como instrumento de adultério. Já no Novo Testamento, a igreja é a esposa que aguarda com muita expectativa o dia das núpcias, em que será celebrado aquilo que a Bíblia chama de festa das bodas, ou seja, a festa da união entre a esposa e o esposo. Aí você me pergunta, mas se estão se casando, não são noivos? Na verdade, na cultura do mundo bíblico, eles já estavam casados quando chegaram à festa das bodas. Vou explicar melhor. O casamento na época de Jesus se dava bem antes do dia da festa. Era firmado pelos pais, com o consentimento ou não dos envolvidos, através de um contrato. A partir daí, se esperava até que tivesse idade para se unir. Vemos isso claramente na história de José e Maria. Vamos ler juntos Mateus 1, 18? Tem como colocar aqui, irmão? Mateus 1, 18? Leia comigo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Deixa o texto, volta, é aí mesmo. Diga comigo, ela estava desposada, portanto, era esposa. O que não tinha era o ato sexual, porque os pais de Maria
E os pais de José já haviam feito um acordo. Já estava estabelecido esse acordo. A família de José com a família de Maria. Então eles já estavam desposados. Amém? Queridos, Maria já havia se casado com José. No verso seguinte, José pensa em deixar Maria. E isso seria feito com uma carta de divórcio. Quando ele secretamente pensa em deixar Maria, ali ele ia sair, mas ia ter que deixar uma carta de divórcio, segundo a lei de Moisés. Quando pensamos no noivado da cultura ocidental, que é onde nós vivemos, as Américas, a Europa, chegamos e chamamos a igreja de noiva, geramos muitos problemas que produzem fraqueza da fé. O principal deles é que o noivado pode ser rompido. Assim, produzimos uma insegurança que a Bíblia, em momento algum, respalda. Pois na nossa cultura, um casamento é para toda a vida, mas um noivado pode sim ser desfeito. E o maior problema que os noivos teriam seria um desgaste emocional, mas não haveria problemas legais. Talvez, à primeira vista, isso possa lhe parecer muito pouco, mas não é. Pois no ambiente do discipulado, um pequeno desvio aqui vai representar um grande problema no futuro. Eu tenho um filho que está noivo, está para casar agora dia 25 de dezembro. Pastor Roque, pastora Ana tem uma filha que está noiva, está para casar dia 28 de dezembro. Se esses meninos, eu espero que isso não aconteça, e não vai acontecer em nome de Jesus, eles estão bem orientados, desistissem do casamento, além do desgaste emocional e algum desgaste com o convite que foi feito, despesa, não teria problema nenhum. Vocês concordam comigo? Agora, quando alguém está casado e diz assim, vou me separar, aí tem problema, mesmo que não tenha filho. Concorda ou não concorda? Então, irmãos, a gente tem que começar a refletir isso. Eu vi muita gente dançando no altar dizendo, eu sou a noiva de Cristo, eu sou o noivo, a noiva de Cristo, homem e mulher, né? Diz assim, eu sou a noiva de Cristo, eu sou a noiva de Cristo. E quando sai lá fora, a noiva de Cristo se prostitui, a noiva de Cristo se droga, a noiva de Cristo se perde, a noiva de Cristo divide igreja, a noiva de Cristo faz um monte de coisa, ou vai para o mundo mesmo, viver uma vida desmantelada. Parece pouco, mas eu quero dizer duas coisas para vocês. Primeiro, a Bíblia nunca disse, nunca colocou a igreja nessa condição de instabilidade. A igreja é a esposa de Cristo. E em segundo lugar, se a gente olha as consequências dessa instabilidade, a gente vai ver que não é bom. Eu lembro que quando eu era da igreja batista, né? Minha igreja ali na frente, ó. Aí eu tive que vir para eu tive que atravessar a rua, porque aqui eu posso falar em língua. Mas amo do mesmo jeito. Na igreja batista, irmãos, os cristãos antigos, eles diziam o seguinte: a música era assim, ó. Quem é aqui de tradição batista? Tem alguém desviado como eu? Ah, todo mundo. Ó, como é que era a música, irmão? O estandarte desta igreja levantemos sem temor, ela é a muito amada esposa do bendito Salvador. Ela é a muito amada esposa. Os cristãos antigos de 100 anos atrás não tinham essa confusão, chamavam a igreja de esposa. Vocês estão aqui, amados? Veja só, no Novo Testamento, todos os textos apontam para a igreja como esposa. Porém, numa tentativa de aproximação cultural, se usa o termo noiva. Vamos colocar alguns textos aí, irmão? Efésios 5, 25 e 26. Vamos ler juntos? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Próximo.
para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Espera aí, a comparação não é entre noivo. Marido, ama a tua mulher como Cristo amou a igreja. Lavando mostra um nível de intimidade que os nossos noivos culturalmente não têm. Aliás, tem até mais do que isso, mas a gente não aceita. Não é para ter. Amém? Põe outro texto aí. E esse texto, irmãos, na minha Bíblia e em várias outras Bíblias já é traduzido da forma correta. Mas a Bíblia, olha como é que está traduzido aí. Leia aí. Outro texto, Apocalipse 21, 2. Eu nem falei o texto, né? Pô, por que você não adivinhou, rapaz? Puxa lá na frente, já vai. Você é um comigo, cara. A gente está trabalhando junto aqui. Apocalipse 21, 2. Vamos ler juntos? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o? Peraí, como é que a noiva vem para o esposo? É a esposa que vem para o esposo. A palavra grega que define noiva aí, na verdade é uma jovem desposada. Foi só uma tentativa cultural, irmãos. Me diga ali, por que não está adornada para o noivo? Estragou, foi? Agora eles... rapaz, é crente. Está vendo aí? Amém, amados? Põe outro texto aí, irmão. Agora eu me animei. Pega só da boa, viu? Vai selecionando aí. João 3, 29. Desculpe. Deixa eu ver se o texto é esse mesmo aqui. Põe aí João 3, 29. Vamos ler? Aquele que tem a... Vamos ler junto, irmãos, é a palavra, né? Vamos ler. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Amém? Bom, ninguém levantou ainda, o pastor Éder vai levantar, porque ele tem que sair de 11 horas, que ele vai para o encontro de homens, né? Então eu sei que ele não está com raiva de mim, mas não está na hora de você ainda não, relaxa. 02. Irmãos, naturalmente, você vai ler em algumas traduções o termo esposa traduzido por noiva, vocês concordam? Mas a partir de agora, compreenda que a relação da igreja com Cristo é muito mais ampla do que simplesmente um noivado cultural que nós conhecemos. Hoje se faz necessário formar no discípulo a compreensão de que ele está numa relação permanente com Cristo, não como algo passageiro, mas algo eterno e de consequências eternas. Olhe para a pessoa que está do seu lado, se for homem, se for mulher, não tem problema, diga assim: você é a esposa de Cristo. Fala sério, você é a esposa de Cristo. E o entendimento disso traz consequências eternas. Alguém aqui já visitou uma prisão? Vocês já conheceram na vida de vocês algum lugar pior do que uma prisão? Eu acho que os piores lugares que eu já fui na minha vida são prisões. Certa vez eu fui numa prisão visitar um garoto, fazia assalto em banco e essas coisas todas, e adoeceu, pegou tuberculose. Eu cheguei, irmãos, me perdoe a referência, não vou fazer aqui no altar não, me perdoe a referência, mas era uma sala que é dali de onde o pastor está, até onde eu estou, ali, tinha uns 15, 16 homens dentro dessa salinha, uma jaula. Ele pedia água, o carcereiro ia lá na torneira quente, pegava uma água da torneira do Sol do Nordeste e dava para eles tomarem. Você já viu gado
dentro de um caminhão. É ruim ver gado dentro de caminhão, eu fico com pena dos bichinhos. Mas era mais feio do que gado dentro de um caminhão. Ali um vaso sanitário no chão, aquele cheiro de urina, de fezes. Diga comigo, consequências eternas. Aquele garoto que está preso, uma hora ele vai sair. Mas alguém que não é esposa de Cristo, ao morrer, vai para um lugar pior do que esse, onde não há luz, onde não há com quem conversar, onde a escuridão é eterna e não há como sair nunca. Dá glória a Deus de você ser esposa de Cristo. Vocês estão entendendo, amados? Estão entendendo por que nós precisamos pregar o Evangelho? Por que nós precisamos falar do amor de Deus? Por que nós precisamos cuidar da nossa vida? Eu estou casado com Jesus, eu não posso trair Jesus. Da mesma forma que é uma impossibilidade eu entrar em qualquer outro relacionamento, porque eu tenho uma aliança com Ana Mara, é uma impossibilidade eu ferir a minha aliança com Cristo. Entendemos isso? Lê de novo aí, vamos ler de novo João 3:29. Põe aí, filho. Esse aí mesmo. Leia comigo. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Amém? Quero ler algo para vocês agora. Diga comigo, o amigo do esposo. Só os homens, para ficar bem gravado, digam o amigo do esposo. Agora só as mulheres. Toda a igreja. O casamento bíblico era composto de 3 partes principais. Os pais firmavam o acordo de casamento e era paga uma alta quantia como dote para desposar a jovem. Aí já estavam casados e um pertencia ao outro. Canta comigo um pouquinho. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Amém? Foi paga uma quantia por você. O primeiro passo do casamento bíblico era o pagamento do dote. Foi pago. Você foi comprado por preço, diz a palavra. Amém? E aí, o rapaz seguia para a sua família a fim de preparar lugar. Vocês viram isso em algum lugar? Para sua esposa. Mas deixava um amigo para ajudar e proteger a sua comprometida e servir de ponte sempre que precisasse dar ou receber notícias. Por sua vez, a jovem desposada permanecia em casa, aguardando o retorno do esposo. Por fim, se encontravam para as festas das bodas, no dia e hora definido pelo pai do jovem. Amém? Eu fiz esses relatos acima para trazer sua atenção até esse ponto. A igreja, como esposa, é guiada e orientada pelo amigo do esposo, que é o Espírito Santo, pois ele é a pessoa que Jesus deixou para fazer sua esposa a cada dia mais apaixonada por ele. Vamos ler a missão de João 14, 16, 17 e 18, e aí você vai entender porque Jesus diz assim: não vos deixarei órfãos. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Então vamos ler aí, vamos ler comigo? E eu
rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. Queridos, o Espírito Santo se movendo no coração de cada discipulador, o Espírito Santo se movendo no coração de cada discipulador, tem um único objetivo, o de preparar a esposa para Jesus. Tudo que vier além disso é usurpação. O usurpador não é mais do que um ladrão, alguém que toma aquilo que não é seu. Agora presta atenção nisso. Infelizmente, o que temos visto hoje, em muitos lugares, é uma terrível afronta ao esposo. Líderes têm feito da igreja do Senhor seu território particular. Ainda que Deus tenha lhes permitido ser pais espirituais de um povo, não podem, em hipótese alguma, se colocar como donos. Dentre as agressões à esposa de Cristo, quero denunciar aquelas que considero principais. Antes de falar sobre isso, queria dizer para vocês, o Espírito Santo ficou como amigo do esposo aqui, movendo-se no meu coração e no teu coração, para que nós possamos fazer com que a igreja seja apaixonada por Jesus, a igreja espere Jesus, a igreja tenha expectativa de Jesus, a igreja deseje Jesus. Amém, amados? Então eu quero denunciar algumas coisas que a gente vê acontecendo, para que nós possamos, irmãos, fugir disso, porque não estamos afrontando ninguém aqui na terra. Se não tomarmos cuidado, estamos afrontando o esposo, porque ele já pagou por ela. Ei, Jessé, Tereza, Jesus já pagou pela igreja. Vocês são amigos do esposo para cuidar da igreja. Antes de vir para o sul, eu fiquei numa crise muito grande. Uma crise muito grande, porque durante algum tempo, irmão, tinha tanta desonra na minha igreja, que eu fugia da minha igreja, eu não queria ficar na minha igreja. Você que está me ouvindo aí, não sei se tem alguém assistindo, olha, se você desonra o seu pastor não vai querer ficar na igreja, e quem vai perder é você. E tinha uma crise, irmã, na igreja, de pessoas que desonravam, e eu perdi a alegria de estar na minha igreja. Sabe o que é você ter um patrimônio de 5 milhões de reais, um templo para 1.500 pessoas confortavelmente sentadas, tudo estabelecido, salas de apoio, estacionamento, tudo, sem pagar aluguel, pastor, pago, quitado. Eu não tinha alegria de ir para aquele lugar, por causa da desonra. Deus me curou, Deus me restaurou, Deus me deu paz. Eu tirei a desonra de dentro da igreja e eu fiquei na igreja. E aí eu me apaixonei pela minha igreja de novo. E eu entendi isso, eu estou cuidando da esposa. Então quem quiser bagunçar com a esposa vai brigar comigo, porque eu sou amigo do esposo. Eu cheguei um dia para um pastor e eu disse: você está nessa situação porque você é ladrão. Graças a Deus ele recebeu. Olha, irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Escuta o que eu estou te dizendo. Quando o teu pastor te exortar na palavra, recebe, porque ele está sendo amigo do esposo. Porque se você alinhar com a palavra, o esposo vai poder fazer na tua vida. O que Deus quer é que você seja uma esposa digna de Jesus. Agora olha só, eu me apaixonei tanto pela igreja que quando foi para vir aqui para o sul eu fiquei em crise. 2 dias antes de vir para cá eu estava mal, eu estava arrumando todo tipo de desculpa para ser ruim a viagem. Aí está tão bom na igreja, eu tenho que fazer discipulado com minha equipe de 12, eu tenho que atender, e tem minhas netinhas, eu tenho que ficar com minhas netas. Rapaz, arrumei todo tipo de desculpa para não vir para cá, porque eu estava gostando de estar lá. E aí um momento eu parei e disse: não posso ficar com esse lenga-lenga. Fui orar.
Aí Deus disse: você está indo para o sul para trazer ajuste ao coração da minha esposa. Na mesma hora, irmãos, entrou uma alegria, um ânimo, um renovo no meu coração, e vim para cá com essa alegria. A motivação de um homem de Deus e de uma mulher de Deus que trabalha em discipulado não pode ser outra, a não ser limpar, cuidar, proteger a esposa de Cristo. Dê um aplauso ao Senhor Jesus e glorifique o nome dEle. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus. Aleluia. Coisas que estão ferindo a esposa de Cristo: uso de estratégias de manipulação para arrecadação financeira, transformando a igreja em um mero comércio, em que o importante é o quanto de capital se levanta mensalmente. Para exemplificar, sei de pastores que venderam seus templos, inclusive com a membresia, ou como se diz no Nordeste, de porteira fechada. A igreja rende 10 mil por mês, você me dá 50 mil, você fica como pastor da igreja. O pastor vai embora, imposto outro. Eu sei de um pastor que vendeu a igreja dele, que era uma denominação, por 15 milhões. São coisas absurdas, né? Vamos proteger o nosso coração, amém? Na mesma linha, há líderes que promovem divisões para criarem a sua própria igreja, visando basicamente o poder, o domínio e, por fim, o lucro sobre a esposa de Cristo. Pastor Éder gastou 1h30, eu acho, me contando a sua história. Porque se eu não tivesse convencido de que essa igreja nasceu a partir de uma direção de Deus, eu não teria vindo para cá. Amém? Queridos, não é problema começar uma obra. Eu era da igreja batista, fui batizado com o Espírito Santo e tome pau na cabeça. Fui chamado de herege. Na verdade, nos anais está escrito que eu fui expulso de lá, porque eu sou herege. Que eles perguntaram se Deus falava ainda hoje, eu disse que falava, aí pronto, me lasquei. Meus 4 avós fundaram o Trabalho Batista no Rio Grande do Norte. Tudo que eu sei na minha vida de cultura bíblica eu aprendi dentro da igreja batista. Mas eles me colocaram para fora. Por mais que eu tentasse permanecer, não tive como. E aí Deus diz: começa o Ministério Internacional Belém. Eu ainda tenho uma dor de cotovelo, uma vontade de usar o nome Batista. Cheguei nos Estados Unidos: que igreja tu é? Eu disse: Batista. Porque se eu fosse dizer que eu sou do Ministério Internacional Belém, que tem uma fundamentação batista, que tem uma história batista, que o meu diploma de teologia é batista, demora demais. Eu digo logo: é batista. Porque no fundo é. Mas eles me colocaram para fora. Esse abençoado aqui tem uma cara de pastor assembleano, meu irmão, que é um negócio. Aí o que acontece? A irmã Tereza nem vê, que você não tem não. Se eu tivesse assembleano, você estava de lantejoula aqui, toda de vestido brilhoso. Agora, irmãos, o que tem de gente aí dividindo igreja? Uma pessoa chegou para mim e disse assim: ei, você já tem o seu aí, agora eu vou fazer o meu. É comércio? É franquia? Irmão, tem gente que deu, presta atenção, líderes, eu sei que eu estou falando, eu não sei quem é quem aqui, a não ser Alex, Gessé e José Modesto. Ah, o gaúcho. E o tesoureiro, cadê o tesoureiro? Me abandone não. Deixa Deus te usar. Queridos,
Eu não sei quem são vocês, mas eu quero dizer algo a vocês: nunca dividam essa igreja. Se você tem vontade, eu quero ser pastor, olha o que eu estou te dizendo aqui. Falta 5 minutos para tu sair. Eu vou ficar segurando aqui, eu vou ficar segurando você. Se o pastor Gessé quiser criar problema comigo com o que eu vou dizer, aí tem Roque e tem Ed aqui para me garantir. Olha o tamanho do cara, viu? Olha só, amado. Você quer ser pastor, presidente de um ministério, ter a sua igreja, ser pastor de uma igreja? Chega para o pastor Gessé e diz: pastor, eu quero ser pastor de uma igreja, porque é o meu chamado, eu tenho um chamado pastoral. Então, irmão, faz o seguinte: entra numa programação. Eu vou dar o tempo, 2 anos. Fala com o pastor: pastor, em 2 anos vai orar contigo, vai preparar tudo, vai organizar tudo, vai arrumar um lugar bem longe para você não levar ninguém. Não é, porque começa a igreja com ovelha dos outros é maravilhoso, mas depois do pau vem na tua cabeça. Vai para um lugar bem longe, e lá começa, e Ele vai te abençoar, e você vai ter um histórico com Deus, de que você não rasgou, estrupou a esposa dele. Pela graça e misericórdia de Deus, eu nunca dividi uma igreja na minha vida. Mas muitos estão fazendo isso hoje. Eu estava em Porto Alegre e um pastor se agarrou comigo e começou a chorar. E nesses dias, irmãos, aqui no sul, o que eu vi de pastor chorando, eu fiquei preocupado, porque Deus é justo juiz. E o que eu vi de pastor chorando no sul aqui, Deus vai vir na causa de alguém aí. E o pastor se agarrou chorando comigo e disse: apóstolo, um líder meu levou 18 células. E eu sei quanto é ruim isso, porque eu já passei por isso algumas vezes. Posso continuar? O povo aguenta, pastor? Eu vou embora, tu fica aqui para segurar a onda depois. O bom do pregador é isso, ele prega e vai embora, e o pastor que se vire depois. Existem líderes que conduzem a esposa a se apaixonar por si mesmo e não por Cristo. Pois como vivemos em um ambiente de terríveis brechas emocionais, muitas pessoas constroem seus ministérios na base da ligação de alma entre discipulador e discípulo. Tal prática tem imposto ao reino de Deus muitas perdas e um grande mau testemunho. É sempre bom lembrar que nenhum líder desse mundo morreu na cruz e ressuscitou pela igreja, a não ser Cristo. Vamos acabar com um negócio aqui. Eu já tomei minhas lapadas nisso, então para você não tomar, acaba com essa história de que você é meu filho, você é minha filha. Ei, rapaz, todo mundo tem pai. Escuta isso aqui, todo mundo tem pai, tu tem uma filha. E não tem nenhum filho homem. Então vamos parar com essa história, meu filho, minha filha, meu paizinho, acaba com isso. Isso tem gerado destruição por onde eu tenho passado, porque as pessoas ligam a uma situação emocional, presta atenção nisso, se ligam a uma situação emocional, e aí quando o pastor aperta o nó, aí a coisa vira totalmente o contrário, porque agora é o pai carrasco que abandonou. É o pai carrasco que foi embora, entendeu, irmãos? É minha mãe, minha pastora é minha mãe. Na hora que a pastora vai cuidar de um outro discípulo, minha mãe me abandonou. Então nós não podemos criar ministérios baseados em ligações emocionais.
Porque se o fizermos, estamos trazendo dois problemas para nós. Primeiro, que o pessoal tem que se apaixonar por Jesus. Eu não tive pai, teu pai é Jesus. É o esposo que vai te cobrir, que vai guardar, que vai proteger. Eu não tive mãe, tua mãe é Jesus. É Ele que vai te guardar, que vai te proteger. Amém? E ainda que a gente use o termo pai espiritual, há um entendimento de que esse pai espiritual, ele está ali para guiar a Cristo. Amém? Por fim, por todos os motivos citados há pouco, ou simplesmente por preguiça, há aqueles que permitem a entrada do pecado e sua permanência no meio do rebanho. Esses líderes são como o sacerdote Eli, que via o pecado dos filhos e nada fazia para mudar a situação, atraindo juízo divino sobre si e sobre a sua casa. Pastor, chama no teu gabinete, com todo respeito, quem não é dizimista e conversa. Não aceita, pastor, que as pessoas estejam ministrando no altar, que as pessoas estejam liderando célula, fazendo qualquer coisa na igreja se eles não forem dizimistas, porque você está caindo no pecado do Eli. Porque qual era o pecado de Eli? Os filhos de Eli iam e pegavam da porção do Senhor, que estava lá no altar, e tirava para eles, e Eli não dizia nada. E Eli não dizia nada, amém? Eu não vou cair não, irmão, pode ficar tranquilo. Então vamos ter cuidado com isso. Eu sei que é difícil, pastor, a gente é rotulado de um bocado de coisa. Eu quero perguntar à igreja aqui, vamos fazer uma assembleia, virei batista de novo. Quem aqui concorda que o pastor esteja zelando pela saúde espiritual da igreja em todos os sentidos? Levanta a sua mão e diga amém. Se você não levantou a mão, eu quero, como apóstolo que sou, e debaixo da autoridade que ele me deu, pedir que você levante e vá embora. Eu não vi quem levantou a mão, ainda bem que foi rápido. Se você não quer, vá embora. E não fique com pena não, nem com coração preso não. Deixa que eu estou fazendo o teu trabalho aqui, fica tranquilo. Vá embora. Porque é melhor que você vá embora do que esse homem morra. Porque primeiro Eli ficou cego, depois quebrou o pescoço. E Deus está me falando uma coisa muito séria aqui para você. Que Samuel olhou os filhos de Eli, fazendo o que fez, e não cuidou do ministério dele, e os filhos de Samuel caminharam no caminho dos filhos de Eli. Por isso Israel chegou e disse: os teus filhos não caminham no teu caminho, vamos levantar um rei. Chamou porque quis, depois resolva com Éder. Cada pastor, discipulador, líder de célula, ou alguém que cuida de vidas na casa de Deus, deve ter o mesmo cuidado e renúncia que meu sogro teve quando adornava sua filha para o casamento. A igreja precisa ser blindada, protegida e guardada para que ninguém possa ferir a sua santidade. Quando uma jovem, nos tempos bíblicos, estava desposada, tinha que cumprir alguns ritos, e seus pais ou o amigo do esposo tinham que cuidar disso. Por exemplo, ela não poderia sair de casa sozinha, para não correr riscos, pois o alto preço havia sido pago por ela. Deveria também usar um véu, o que denunciava que ela já tinha marido, e devia ter sempre uma lamparina com óleo de reserva, para o caso do esposo chegar para buscá-la de madrugada. A minha função, e também a sua função, é prepararmos a igreja para que ela seja encontrada íntegra no dia da vinda de Jesus. Era essa a alegria
de João o Batista. Põe aí, irmão, João 3, 28 e 30. Vamos ler de novo esse texto que a gente já leu um pedaço dele aqui. Agora eu queria que você entendesse agora, você vai entender com clareza o que aconteceu aqui. Olha o que a Bíblia diz. Quando eles chegaram para João dizendo assim que os discípulos de Jesus, quando era Jesus batizava, os seus discípulos estavam batizando mais do que João. Olha o que João disse. Vamos ler? Vós mesmos me sois testemunhas. De que disse? Não gostei não, vamos ler junto, não? Vós mesmos me sois testemunhas. De que disse? Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Continua? Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Oh, aleluia! João estava dizendo assim: eu sou amigo do esposo. Então quem tem a esposa é Jesus, não sou eu. É importante que Jesus cresça e que eu diminua. É importante que eu vá ao Rio Grande do Sul e fortaleça os laços da esposa com o esposo. É importante que semana que vem eu vá ao Mato Grosso e fortaleça os laços da esposa com o esposo. É importante que eu escreva livros e fortaleça os laços da esposa com o esposo. É importante que eu pregue, que eu ministre o louvor, que eu dirija a célula, que eu dirija uma igreja para fortalecer os laços da esposa com o esposo. Se oro, se oferto, se me sacrifico andando a 2ª milha, se choro, se suporto traições, é porque quero ver a esposa pronta, e essa é a minha tarefa. Por isso a Bíblia diz acerca da missão de pastorear, 1 Timóteo 3:1. Olha para o teu irmão e diz assim: irmão, é forte, mas eu estou feliz, porque eu sou esposa de Cristo. Já fui comprado por um alto preço. Vamos ler 1 Timóteo 3:1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Amém? Se você é um pastor, que obra linda, você está cuidando da esposa de Cristo. Se você é um discipulador, você está cuidando da esposa de Cristo. Eu queria pedir uma coisa a vocês. Eu sei que há vários pastores na igreja, como na minha igreja há vários pastores, como há pastores na igreja de Rock. Na sua igreja há pastor, Rock? Éder, não, só você, né? Eu quero pedir uma coisa a vocês, não vamos ter confusão aqui. Ainda que tenhamos muitos pastores na igreja, a igreja só tem um pastor. Fica de pé. Fica de pé, pastora. Ainda que haja muitos pastores aqui, a igreja só tem um pastor. Fala para o teu irmão assim: a igreja só tem um pastor. Diga, e Deus vai cobrar deles a saúde, a integridade e a vida dessa esposa que se chama Eleve. Dê um aplauso a Jesus, pode sentar, pastor. Por que a Bíblia diz que é excelente? Que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Excelente porque estamos cuidando da esposa do Senhor. Quando olho para meus quase 30 anos de ministério pastoral, vejo com paz a verdade de que nunca quis a esposa de Cristo para mim. Pelo contrário, sempre fui capaz de me doar a fim de que a glória fosse toda para Ele. Diga comigo 3 atitudes que custam caro. Um vestido custa caro. Na época, alguns questionaram o porquê de tanto gasto, mas o pai sabia o valor daquele dia para sua filha, por isso não mediu esforços. O preço do discipulado é caro, porque cada vida da terra foi comprada por um precioso sangue.
Quem discipula deve saber que deverá investir tudo para ver o discípulo seguindo firme na direção do Senhor. O apóstolo Paulo via a sua missão como algo muito sério. Ele diz: pois tenho cuidado de vós e zelo, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a Ele como virgem pura. Amém? 1 Coríntios 11, 2. Temos acima 3 atitudes que todo discipulador deve viver em sua caminhada como amigo do esposo, que é Cristo. A primeira é ter zelo. Olhe para o seu irmão e diga: a palavra número 1 é zelo. Tal como Cristo pela sua esposa. O zelo não pode ser confundido com possessão, mas deve refletir o nosso compromisso em não permitir que pessoas ou circunstâncias externas venham corromper a santidade da igreja. Um discipulador precisa se relacionar com o discípulo e ajudá-lo a caminhar por rotas de paz. E se fizer necessário, deve exortá-lo a voltar para o caminho. Talvez os meus maiores pecados como discipulador foram nesse quesito, pois sempre tive muita dificuldade em confrontar, como já relatei antes. Quero alertar então que não tema ser chato, não tema ser chato, tema ser omisso. Vou dizer de novo: não tema ser chato, tema ser omisso. Não tema ser tido como duro, tema ser achado por Deus como omisso, como um Eli. Claro que em tudo devemos ser equilibrados, mas melhor ser achado intransigente que ser achado omisso. A segunda palavra é único. Diga: zelo. É a primeira. Segundo, é único. Porque a igreja não pode estar olhando para mim. Antes, tudo o que eu faço deve fazê-la olhar para Jesus. Preste bastante atenção para que as técnicas de homilética, de marketing, de coaching, de programação neurolinguística nunca venham prender as pessoas à sua liderança, fazendo-as esquecer de Jesus. Deixar claro aqui, eu não sou contra o uso de tais conhecimentos, pois todos nós os utilizamos de um modo ou de outro, mas me refiro aos líderes que usam tudo isso sem apresentar Cristo. Paulo diz: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. 1 Coríntios 9, 19. Tudo fazia para que por fim Cristo fosse conhecido. Cristo é mais importante que o líder de ministério. Vocês concordam? Mais importante que o seu desejo de ser conhecido. Mais importante que a necessidade de manter a unidade da denominação. O nome dele salva, o da igreja não. Diga: Jesus é único. Eu sou pastor presidente de um ministério e sei que é importante que a cadeia de liderança, a missão, a visão sejam conhecidas, mas o nome dele é primeiro em tudo e ele é o único por quem devemos trabalhar. A terceira palavra é pura. Diga: pura. Diga: primeira é zelo. Diga: segunda é único. Diga: a terceira é pura. A palavra pura é reforçada pela palavra anterior, virgem, dando a ideia de algo que nunca foi tocado. Assim deve a igreja ser apresentada a Cristo. O mesmo Paulo nos mostra o caminho para conquistar a pureza, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, Efésios 5, 26. Somente sendo confrontada com a Bíblia é que a igreja será pura para Cristo. Apesar de já termos tratado exaustivamente desse assunto aqui, quero dizer que o discípulo que não tem a Bíblia no coração é discípulo fraco. Eu voltei com a escola bíblica dominical na minha igreja, dessa vez usando material da CPAD. Aqui e acolá a gente encontra alguma coisa que não dá certo, mas eu tive que voltar. A igreja estava fraca.
Eu fiz parte de um movimento no final da década de 90 que dizia assim: não, a gente não precisa de escola bíblica não, pode estudar nas células. Irmãos, uma geração inteira fraca, que não sabe dizer onde é que está Abraão e Paulo, acha que os dois moraram juntos, que não faz diferença entre Timóteo e Josué, que não sabe diferenciar quem é Deus Pai, quem é Deus Filho, quem é Deus Espírito Santo. Pastores, eu não sei o que é que vocês fazem, mas assim, eu dou uma dica: gerem um ambiente de estudo bíblico na igreja. Eu não achei outra fórmula, voltei para a antiga escola bíblica dominical. Todo domingo, 5 da tarde, tem EBD na igreja. Peguei, fui na CPAD, engoli o orgulho, peguei e trouxe de volta. Sabe por quê, irmãos? Porque sem estudo bíblico, a igreja fica fraca. Não tem pureza sem estudo bíblico. Aí eu não quero dizer que tem que ser escola bíblica dominical. A fórmula que eu achei foi essa. Não vim aqui para dizer isso, mas os pastores acham uma fórmula para ensinar a sua igreja, instruir a igreja. Certa vez, conversando com meu filho Daniel, o que vai casar, né, ele me disse, citando um conhecido: pai, o crente que jejuar 2 vezes por semana e ler 20 capítulos da Bíblia por dia, nunca será um discípulo fraco. Que fórmula tremenda! Eu fiquei apaixonado pelo que meu filho disse. Um crente que jejuar 2 vezes por semana e ler 20 capítulos da Bíblia, nunca será um discípulo fraco. Estou terminando, agora vai esperar. Que grande verdade! Isso custa muito caro, mas é capaz de mudar a história de quem realmente quer ser apresentado a Cristo como esposa preparada para o marido. O maior interessado na condução de todo esse processo é o Espírito Santo. Ele ficou aqui como amigo do esposo. Faça dele o seu grande amigo. Ele é quem pode convencer a esposa do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, todo êxito ou fracasso no processo de discipular tem uma única chave: a participação do amigo do esposo. Seja íntegro e ele lhe ajudará nessa linda tarefa de adornar a esposa. Diga comigo assim: Espírito Santo, me ajuda a cuidar da esposa de Cristo. Termino esse capítulo fazendo a seguinte pergunta: para o que ou quem você tem se esforçado tanto aqui na igreja? Queria que o pastor Roque viesse aqui, ele vai ministrar uma canção com a gente. Para que ou quem você tem trabalhado tanto aqui na igreja? Irmão, pastor tesoureiro, para que o irmão tem trabalhado tanto? Pastor Gessé, pastora Tereza, por que vocês têm trabalhado tanto? Demais irmãos, por que vocês têm trabalhado tanto? Ei, irmãos, por quê? Por que sábado de manhã está aqui? Por que a gente está aqui? Voltando à história do meu casamento, vemos um pai preparando a sua filha para o desejo apaixonado de que ela estivesse pronta para o dia em que subiria ao altar. Essa deve ser a única motivação, diga assim, única motivação. Preparar a esposa de Cristo. Irmãos, ver os discípulos realmente adornados, prontos para Cristo, deve ser a nossa única motivação. Quer um dia sejamos arrebatados, quer um dia venhamos a falecer, eles devem estar prontos, nós devemos estar prontos. Essa é a sua única missão e deve ser a sua única alegria. Feche os seus olhos, diga comigo: minha única missão, preparar a igreja para o esposo. Diga: minha única alegria, ver a igreja pronta para o esposo. Eu estava em Israel. Pastores, vem aqui, não subam não, fica aqui na frente aqui, casal. Eu estava em Israel no ano de 2000
Pode ficar de frente aí, assim, tá bom. Vem mais aqui para perto de mim aqui, ó. Eu estava em Israel no ano de 2016. E foi uma viagem que eu fiz com um discípulo chamado Guto. O nome dele é Augusto, eu chamo ele de Guto. E Guto foi missionário da Assembleia de Deus no Paraguai. Aquele menino que deu muito fruto. Ele e a esposa tiveram seus 2 filhos no campo missionário. A família linda. Quando o Guto voltou para o Rio Grande do Norte, ele não se adaptou mais na Assembleia de Deus, porque era uma igreja muito fechada. Aí, ele veio e me procurou e ficou conosco. Mas o Guto não dava fruto, não frutificava, coisa não acontecia na vida dele. Nessa viagem para Israel, eu detectei uma coisa, que ele precisava arrancar aquelas raízes do outro ministério e se permitir se plantar no novo projeto de Deus. E aí a vida do irmão entrou em um ritmo novo, em uma realidade nova. Nós temos pastores aqui que vieram de vários ministérios. E hoje eu gostaria de fazer alguns convites. E um dos convites é que vocês que vieram de outro ministério, viessem aqui, as mulheres com a pastora e os homens com o pastor, em um ato profético, alinhando-se agora ao novo ministério, estabelecendo as novas bases. O pastor fica desse lado, a pastora fica do outro lado. Eu queria que as pastoras dessem, as irmãs dessem um abraço na pastora e os homens dessem um abraço no pastor. Vamos adorar a igreja, vamos ficar de pé enquanto Deus está fazendo essa obra. Não, dá um abraço pessoal, um abraço pessoal. Pastora, é um abraço pessoal. Forma filhinha, irmã, não tem problema, dá um abraço pessoal. Diz assim, vocês vão dizer o seguinte, só um instantinho, segura aí. Vocês vão dizer o seguinte: estou me conectando. Pastor, segura aí, pastor, volta. Perdão, pastor, perdão, volta cá. Vocês vão dizer assim: estou me conectando, a igreja é leve. Amém? Deus está mudando aqui, vem cá vocês dois. Vem cá. Agora vocês dois de frente para mim. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora, Senhor Deus amado, como apóstolo sobre essa nação, debaixo da unção da Coalizão Apostólica Internacional, declarar que todas as raízes, todas as dores, todas as angústias de projetos passados, agora sejam retirados da vida desse casal, e agora eles estejam conectados ao projeto Eleve. Aleluia. Que o Senhor plantou no coração, essa cidade de refúgio, essa cidade de apoio, de suporte àqueles que precisam. Em Aleluia. Nome de Jesus, eu os abençoo. Pastor, você permite colocar a mão na tua cabeça? Eu te abençoo debaixo de uma unção apostólica, e eu te abençoo debaixo de uma unção apostólica. Agora vocês vão formar uma filinha, homens e mulheres. Vocês vão dizer: a pastora e o pastor, estamos nos conectando com a Eleve. Estamos nos conectando. Pode vir agora, pode vir. Não tenha pressa. Esse é o meu desejo. Pastora Ana, vem ministrar. É a tua esposa, Jesus. A tua esposa, Jesus. Tua esposa curada, lavada pela palavra. Há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor.
Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. É o teu querer em mim. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Toma o nosso coração nesta manhã, Jesus. Ah, Jesus, faz a tua restauração aqui neste lugar, Senhor. Oh, Jesus, santo é o teu nome. Bendizemos a ti, Jesus. Levante as tuas mãos, querido. Levante as tuas mãos e adore a Ele nessa manhã. Sua presença é real. Aqui neste lugar. Sua presença é real. Aqui neste lugar. Sua presença é real. Aqui neste lugar. Aqui neste lugar. Sua presença é real. Aqui neste lugar. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei.
santidades ao teu nome, Senhor. Junto com os serafins cantamos. Santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus me mostra que aleluia. Aleluia. Queridos, Deus me mostra muitas pessoas feridas com a igreja, com pastores. Eu queria agora me colocar na condição dos pastores que um dia foram seus pastores. E eu, como pastor, eu quero pedir a vocês que nos perdoem. Perdoe pela incompreensão, perdoe pela falta de sabedoria, perdoe pelo pecado. Pastores que adulteraram, pastores que mentiram, pastores que deram mau testemunho. Eu quero confessar aqui, tomando agora o lugar desses pastores, eu quero confessar o pecado de adultério, eu quero confessar o pecado da mentira, eu quero confessar o pecado do furto, eu quero confessar o pecado da difamação, eu quero confessar o pecado de ter exposto conversa de gabinete pastoral, eu quero confessar o pecado do abandono, eu quero confessar o pecado do desgosto que eu lhe causei como pastor, e quero pedir, igreja, me perdoe. Se você perdoa esse pastor que um dia fez algum desses pecados na sua direção, levante sua mão para o céu e diga: Pai, eu agora perdoo os pastores que passaram pela minha vida. Diga: meu Deus, hoje declaro que o meu coração está limpo para caminhar firme no ministério Eleve, debaixo da cobertura espiritual do pastor Gessé e da pastora Teresa, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Meu irmão é forte. E Deus cuide de vocês. Minha recomendação, meu filho, seja simples. Eu acho que você é quem você é. Seja quem você é. Irmã, seja simples. Cuidem-se um do outro. Tire férias com sua família. Se tiver dinheiro, vá para Natal. Se não tiver dinheiro, vá para Tramandaí. Mas tire férias. Tire férias. Desligue o celular. Cuide da sua esposa. Cuide do seu marido. Cuidem da sua filha. Dê atenção àquela garota. Amém? Tudo começa no lar. Quando tiver que confrontar aqui, use aquela frase que eu te disse, que você anotou. Depois diga para ela. E confronte. E deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Que Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha.
me despeço de vocês com o coração cheio de gratidão por vocês terem aberto a porta. Vocês não me conheciam, para eu ter vindo aqui. Quando um dia vocês quiserem nos visitar lá em Natal, será uma honra recebê-los. A igreja, eu digo, me leve para casa, leve essa unção para a tua casa, passa lá também nas roupas lá do meu chaveirinho ali, e leva uma camisa missionária para a tua casa. Pastor Gessé, Pastor Roque, Pastora Ana, eu quero agradecer meus grandes amigos do Rio Grande do Sul, que abriram as portas junto com o Pastor Éder do Rio Grande do Sul, para a gente estar aqui. Que Deus abençoe vocês, amém? Obrigado, meu irmão. Amém. Você que tem uma oferta, traga até o gasofilaço. Tome aí. Nosso coração está agradecido ao Senhor, a vida do apóstolo, Pastor Roque. Coisa boa estar aqui contigo. Coisa boa estar aqui com a pastora. Pastor Alex, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pastor Éder, que já teve que sair. E toda a Eleve. Abraço e cumprimente uns aos outros. E sejam abençoados em nome de Jesus. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Prosperará minha entrada e minha saída. Bendita
sou a